à espera de um noivo. Os seus noivos, melhor. Né? E ali ela se prepara para a chegada do noivo. Só que pelo fato do noivo demorar, ela ainda adormece. E em um certo momento, enquanto elas estão dormindo, elas ouvem que o noivo está próximo. E elas acordam. E quando elas acordam, o rumor de que o noivo está próximo faz com que elas, além de despertar, comecem a aprontar para a chegada e a consumação do casamento. E o que acontece? Acontece que 5 são nomeadas de uma forma e as outras 5 são nomeadas de uma outra maneira. As primeiras 5 são nomeadas de loucas ou nécias. E as outras são consideradas como prudentes. Por que 5 são consideradas de loucas e as outras de prudentes? Na Bíblia está claramente demonstrado que o que faz as nécias ou loucas serem consideradas desta maneira é que na sua lâmpada existia pouco azeite, que não era capaz de vigorar até a chegada do noivo. Elas estavam sentindo que aquele tanto de azeite que tinha nas suas lâmpadas não era suficiente para a chegada do noivo. Por isso, elas são consideradas nécias, loucas. Porém, as outras 5, elas são consideradas prudentes. Por quê? Porque elas não tinham azeite somente nas lâmpadas, mas elas tinham também azeite reserva em uma espécie de botija. Ou, sei lá, uma garrafa. Elas tinham azeite reserva. Então isso, a Bíblia aqui demonstra claramente, não tem mistério nenhum. E a Bíblia, de fato, se você tem o Espírito de Cristo, a Bíblia não é, claro, que existem coisas, principalmente doutrinas bíblicas, que não são de fácil interpretação. Isso quem diz não sou eu, é o apóstolo Pedro, em uma das epístolas. Ele diz que algumas coisas que Paulo escreveu são de difícil entendimento. Agora, os evangelhos, por exemplo, os evangelhos ensinos de Cristo, é só você orar e pedir a Deus para iluminar a sua mente, que você vai alcançar a revelação da parte de Deus. E aqui é muito simples. Não tem nada de demais. Agora veja bem. Ele diz que eram prudentes porque tinham azeite. Para o crente pentecostal, ele vai pegar essa passagem e vai se utilizar dizendo, irmão, está vendo só? É por isso que a gente tem que buscar o Espírito Santo. A gente tem que ir para a monte, tem que fazer isso e aquilo e aquilo outro. E deve fazer isso. Agora, lembre-se que essas mulheres, elas eram virgens. Nesse caso aqui, ele está falando de volta ao Senhor. E se utiliza de virgens com azeite e de virgens sem azeite. De virgens que têm lâmpadas para iluminar o seu caminho. Todas têm lâmpadas. Você está dentro da igreja. Você recebeu a Cristo. Você tem Cristo. Tem lâmpada também. Por quê? Porque você ouve
ouve a palavra. O livro de Salmos 119 diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agora, o problema é que, ou melhor, você está na igreja, você tem a luz, que é a lâmpada, a palavra, você é considerado virgem. Por quê? Porque você se separa, entende que aqueles que estão dentro da igreja, eles são virgens no sentido de se separar, santos. Isso é o que subentende. Agora, nem todos os que estão dentro da igreja são de fato virgens. Ou seja, santos, pessoas que querem de fato se separar para Cristo. Aí o que acontece? As loucas, elas quando ouvem e percebem que o azeite não era suficiente, elas começam a se desesperar. E vão ao encontro daquelas que são prudentes. E chegam para a prudente e dizem: ó, me dá um pouco do azeite que está na tua botija, não o que está na tua lâmpada, o que está na tua botija de reserva. Porque o noivo está chegando e provavelmente nós estamos fazendo o cálculo aqui, não vai dar. Então precisam, analisam também a sua condição, a condição de como estava a lâmpada dela e o tanto que elas tinham ainda de reserva, e chegam a uma conclusão: se delas, é bem provável que também não vai dar para que provavelmente vai acabar da minha lâmpada, e se eu der um pouquinho, colocar ainda o que resta, vai faltar, não vai dar. Qual foi a resposta? Não podemos dar, porque senão vai faltar para vocês e também para nós. Isso também é a atitude de prudência. O azeite ali, é claro que representa o Espírito Santo em nossa vida. E, por ela não dar, o que isso representa? É que de forma nenhuma você tem que querer que o Espírito Santo saia de você, seja qual for o momento. O Espírito Santo ele sempre tem que estar em você. Por quê, pastor? Porque é o Espírito Santo que vai levar você à comunhão com Deus. O Espírito Santo ele tem várias funções. Várias. Se você morrer na terra, quando Jesus voltar, quem vai te ressuscitar, é claro, que é o Espírito. O Espírito Santo ele vai te ressuscitar, para que você tenha novamente o contato com Deus. Então vai de você. Não, o Espírito Santo é somente uma força. O Espírito Santo é somente uma energia. Você está dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa. É o mesmo que está falando. Eu não tenho parte com o Espírito Santo. Como pode, irmãos, o Espírito Santo ser uma força ou qualquer outra coisa, uma energia, se ele fala, se ele ensina, se ele tem instrumentos? Só uma pessoa é capaz de ter sentimentos. Essa parábola, ela nos ensina que para a volta de Jesus, nós temos que estar constantemente em santidade e em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não adianta. Elas estavam com azeite, tinham azeite. Você tem que ter
comunhão com o Espírito. Elas eram críticas. Você tem que estar em constante repúdio ao pecado. Quando o pecado bater a sua porta, você pergunta primeiro quem é. Aí ele vai falar, é o pecado. Aí você vai e fala para ele, aqui não entra o pecado. É isso que você tem que fazer. Por quê, pastor? Porque se você deixar o pecado entrar, abrir a sua porta para o pecado, sabe o que vai acontecer? O seu azeite, ele vai esgotar mais rápido. O azeite, a presença do Espírito na sua vida, ela vai minar. Por quê, pastor? Porque tem uma palavra no livro de Isaías que diz o seguinte: o que faz separação entre vós. A palavra é para a nação, mas serve também para cada pessoa individualmente. Bíblia diz: o que faz separação entre vós e o vosso Deus, ó Israel, são os vossos pecados. O que faz separação entre vós e o vosso Deus, ó Israel, são os vossos pecados. O que é uma coisa separada? É junta? Uma coisa separada é junta? A chave está bem junto. A Bíblia. A chave está distante, fora, não junta. A Bíblia. Quando você recebe Jesus, eu já preguei isso aqui. Filipenses, capítulo 1, diz que você recebe o Espírito Santo sobre a sua vida. Você recebe. Você recebe o seu Espírito. Não. Efésios, capítulo 1, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade do Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, 13. Então, quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo. Para quê? Para morar dentro de você. 1 Coríntios, capítulo 6. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Você passa a ser um condutor da presença de Deus. Aí o que acontece? Você vai pegando, e a Bíblia diz que o que faz separação entre Deus e o homem é o quê? O Espírito Santo, ele pode permanecer em você. Se ele permanecer, ele vai consumir o seu corpo físico. Por quê, pastor? Porque o santo, quando ele se une com o profano, ele destrói, ele acaba com o que é profano, pecador. Por isso, irmão, que quando Adão ele peca, depois de Adão pecar, foi se passando o tempo e Deus não mais vinha à tardezinha conversar com Adão. Porque se viesse, Adão já estava no corpo contínuo, penitenciando para sempre para pecar. Se viesse, quando Adão abrisse o olho, caía morto. Porque o que é santo, ele não pode se unir ao profano, principalmente quando o pecado é deliberado. Quando a pessoa sabe que é, pratica e não pede perdão. Ela pratica o pecado e já fala, e aí vai me castigar? Não. Olha. Isso é pecado deliberado, irmão. Deus, ele apela